As 31 frases mais famosas de filósofos, e o que significam. Confira boas frases que filosofam sobre a vida e conheça o significado de algumas das frases mais famosas ditas por filósofos. 1. Não faça aos outros o que não quer que façam a você. Confúcio. E muitos outros. Essa frase é conhecida como a regra de ouro. Confúcio foi apenas um de vários filósofos e líderes religiosos que ensinaram essa regra ao longo da história. O significado é claro: você não pode esperar mais dos outros do que você espera de si próprio. Confúcio foi um filósofo da China antiga que fundou uma religião chamada Confucionismo. A regra de ouro também é um ensinamento importante do judaísmo e do cristianismo. Outras variações da regra de ouro são: trate os outros como você quer ser tratado e ame seu próximo como a si mesmo. 2. Não se pode pisar duas vezes no mesmo rio. Heráclito para Heráclito, a única constante desta vida é a mudança. Tudo muda. Não se pode pisar no mesmo rio duas vezes porque a água do rio está sempre mudando. Da segunda vez, já é outra água que está passando pelo mesmo lugar. A mudança é inevitável. Heráclito era um filósofo grego do século XVI a.C. e o conceito de mudança era uma parte central de sua filosofia. Vários outros poetas e pensadores têm refletido a mesma ideia, mas provavelmente a citação mais famosa de Heráclito está na música logo após a curva do rio do filme Pocahontas. 3. A vida é um processo constante de morrer. Arthur Schopenhauer era um grande pessimista. Segundo esse filósofo alemão ateu, a vida não tem sentido e que o sofrimento é inevitável. A vida sempre acaba em morte, que é a única escapatória definitiva do sofrimento. Ele também achava que o sofrimento não tem sentido nem utilidade. O pensamento de Schopenhauer influenciou outros filósofos famosos, como Nietzsche. Mas, claro, a vida não é só sofrimento. A morte é inevitável, mas isso não significa que a vida não tem sentido. Se estamos morrendo devagar, mais vale morrer bem. 4. Ser é ser percebido. George Berkeley ou, por outras palavras, se uma árvore cai quando ninguém está por perto para ouvir, será que faz barulho? Segundo Berkeley, somente podemos ter a certeza que algo existe enquanto está sendo observado. Por isso, a existência de algo, ser, só é confirmada quando é observado, percebido. Mas então como podemos saber que tudo que vemos e ouvimos continua a existir quando não estamos observando? A resposta de Berkeley, que era bispo, era que Deus está sempre observando tudo, logo as coisas não desaparecem quando não estamos olhando. 5. Deus está morto. Friedrich Nietzsche não estava dizendo que Deus ficou velhinho e morreu. Ele estava dizendo que Deus nunca tinha existido e que a crença em Deus estava morrendo. Para ele, a nova filosofia secular tinha acabado com a necessidade de acreditar em uma divindade. Nietzsche era um filósofo ateu do século XIX que procurava um sentido para a vida fora da fé cristã. Seu grande dilema era: se Deus está morto, não existe, qual é a base de nossa moralidade e do valor humano? E ele não encontrou uma resposta. 6. O homem é a medida de todas as coisas. Protágoras. De acordo com Protágoras, nossa experiência é subjetiva. O que é verdade para uma pessoa não é verdade para outra. Por exemplo, duas pessoas podem estar no mesmo lugar e uma pode achar que está quente enquanto que a outra acha que está frio. Quem está dizendo a verdade? As duas. Hoje em dia, essa filosofia se chama relativismo. Não se sabe ao certo até onde Protágoras aplicava essa ideia de subjetividade, mas, na Grécia Antiga, sua filosofia não era nada popular com Platão, que achava que era uma desculpa de Protágoras para provar que nunca estava errado. 7. Penso, logo existo. A René Descartes foi ousado. Ele decidiu duvidar de tudo, até de sua própria existência, para ver se conseguia chegar a algumas certezas absolutas. E sua primeira certeza absoluta era que ele pensava. Isso era inegável. E, se ele pensava, ele existia. A partir desse princípio, Descartes deduziu que seu mundo era real e chegou a alguns fundamentos que lhe pareciam inegáveis.
Mas, se tudo o resto falhasse, ele sabia que existia, porque pensava, e isso era inegável. E, se ele pensava, ele existia. A partir desse princípio, Descartes deduziu que seu mundo era real e chegou a alguns fundamentos que lhe pareciam inegáveis. Mas, se tudo o resto falhasse, ele sabia que existia, porque pensava. 8. Só sei que nada sei, a Sócrates. Quem nunca foi para uma prova com esta certeza? Mas, para Sócrates, reconhecer sua própria ignorância era o primeiro passo para a sabedoria. Sócrates usava sua ignorância para questionar tudo e levar outras pessoas a chegarem às suas próprias conclusões. Sócrates criava sua filosofia à base do diálogo. Em vez de obrigar os outros a aceitar suas opiniões, ele chegava às suas conclusões em conversas com outras pessoas. As aulas desse professor devem ter sido muito mais divertidas. 9. O que não provoca minha morte faz com que eu fique mais forte. Friedrich Nietzsche. 10. Podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais. Immanuel Kant. O modo como as pessoas tratam os animais diz muito sobre elas. 11. A força não provém da capacidade física. Provém de uma vontade indomável. Mahatma Gandhi. Para ser forte, não é necessário ser tão forte fisicamente. A força é uma questão de disciplina e determinação. A força está na cabeça. 12. Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado. Platão. 13. Até que o sol não brilhe, acendamos uma vela na escuridão. Confúcio. 14. Todos estamos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo. Cora Coralina. O tempo e a paciência são grandes professores da vida. 15. Que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Simone de Beauvoir. 16. A espécie de felicidade de que preciso não é tanto fazer o que quero, mas não fazer o que não quero. Rousseau. 17. Felicidade é como uma borboleta, quanto mais você tenta apanhá-la, mais ela se afasta de você. Mas se você dirigir sua atenção para outras coisas, ela virá e pousará suavemente no seu ombro. Em Ritorial, cuidar de si e dos outros que estão ao seu redor é uma forma de atrair a felicidade sem buscá-la. 18. A vida só pode ser compreendida, olhando-se para trás, mas só pode ser vivida, olhando-se para frente. Søren Kierkegaard. 19. Acredite em milagres, mas não dependa deles. Immanuel Kant. 20. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Santo Agostinho. Ter fé é acreditar e ter esperança nos planos de Deus para a nossa vida. 21. A beleza das coisas existe no espírito de quem as contempla. David Hume. 22. Precisamos resolver nossos monstros secretos, nossas feridas clandestinas, nossa insanidade oculta. Michel Foucault. Foucault reflete sobre a importância de conhecermos o que habita no nosso interior, sem temê-lo, mas aprendendo com ele e desafiando. Michel Foucault. Foucault reflete sobre a importância de conhecermos o que habita no nosso interior, sem temê-lo, mas aprendendo com ele e desafiando. 23. Em todas as lágrimas há uma esperança. Simone de Beauvoir. 24. Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Madre Teresa de Calcutá. Às vezes, algumas coisas parecem tão pequenas que quase não se enxerga o resultado delas, mas elas são fundamentais para formar toda a grandiosidade da vida. Grandes mudanças começam com pequenas atitudes. 25. Sozinhos, pouco podemos fazer, juntos, podemos fazer muito. Helen Keller. A união tem muito potencial para fazer diferença. Por meio dela, grandes mudanças podem ser feitas. 26. Eu não sei o que quero ser, mas sei muito bem o que não quero me tornar. Friedrich Nietzsche. 27. Uma longa viagem de 1000 milhas inicia-se com o movimento de um pé. Lao Tse. 28. A neve e as tempestades matam as flores,
mas nada podem contra as sementes. Khalil Gibran. 29. Somos indivíduos livres e nossa liberdade nos condena a tomarmos decisões durante toda a nossa vida. Jean-Paul Sartre. A liberdade de escolher e tomar decisões constantemente pode levar a um sentimento de aprisionamento na vida. 30. O presente não é um passado em potência, ele é o momento da escolha e da ação. Simone de Beauvoir. É importante assumir o presente como um momento de ação, como um momento em que podemos fazer o que queremos ver. 31. Deve existir algo estranhamente sagrado no sal, e está em nossas lágrimas e no mar. A Khalil Gibran. E aí? Com quais dessas filosofias você concorda ou discorda? Seja um filósofo e pense por si próprio.